Bom, vamos preparar para ouvir, ler e ouvir a leitura da palavra de Deus. Nós vamos fazer duas leituras bíblicas. A primeira delas em Romanos, capítulo 11, e a segunda em Apocalipse 7. Romanos 11. Meus irmãos, nós, exatamente há um ano, nós tratamos o Dia do Senhor 52, que é o último do ano, mas nós fizemos a pergunta 127, que é a batalha do crente contra aqueles inimigos declarados nossos, a nossa carne, o mundo e Satanás. E nós vimos o que realmente significa a sexta petição. Hoje nós vamos atentar para a pergunta e resposta 128, que é a forma como Jesus conclui esta oração. É aquilo que é chamado de uma doxologia, uma palavra de adoração a Deus. Então vamos olhar essa pergunta e resposta 128 do Catecismo, mas antes, duas leituras bíblicas. Romanos 11, 33 a 36. Paulo louva a Deus dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora vamos para Apocalipse 7. Louvor da igreja, o louvor, a adoração a Deus, que já realizamos aqui e agora, ela vai continuar pela eternidade e será perfeita. Estaremos com todos os anjos adorando o Senhor, nosso Deus, e o seu Cristo, o Cordeiro, a quem pertence a salvação. É isso que lemos aqui em Apocalipse 7, 9 a 17. A visão dos glorificados. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida.
e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Nós vamos aqui para Dia do Senhor 52, encerrando o ensino, a doutrina exposta, pregada do Catecismo de Heidelberg, uma das nossas confissões de fé. Pergunta 128, a conclusão da nossa oração. Eu vou ler a pergunta e lemos juntos, todos juntos, a resposta. Como é que você conclui a sua oração? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isto é, tudo isso te pedimos, porque como nosso Rei, tendo poder sobre todas as coisas, tanto queres quanto podes nos dar tudo o que é bom. E porque não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, em nossos estudos nas últimas semanas, na oração do Pai Nosso, a oração dominical, nós temos aprendido, irmãos, que esta oração que Jesus ensinou como resposta ao pedido dos seus discípulos para ensiná-los a orar, ela serve como uma oração modelo, uma oração padrão, que vai agora dirigir e nortear todas as nossas orações e petições perante o nosso Deus. Veja, irmãos, como essa oração ela foi bem estruturada pelo Senhor. Veja a sabedoria de Cristo aqui. Em tão poucas palavras, Ele cobre toda a nossa vida, toda a nossa existência, todas as nossas necessidades diante de Deus. Irmãos, nós aprendemos um pouquinho lá atrás, né, que Jesus aqui, ele nos ensina a orar primeiro com uma introdução gloriosa, ensinando-nos a invocar ao Deus Altíssimo como o nosso Pai que está no céu, despertando em nós uma confiança infantil neste Deus, né, de se lançar em seus braços e viver na sua dependência. Também, logo na sequência, o Senhor, na primeira parte dessa oração, ele nos ensina 3 petições centralizadas na glória de Deus, mostrando que a prioridade da nossa vida, aquilo que deve ser a motivação maior da nossa existência é a glória de Deus. Santificar o seu nome, buscar o seu reino e praticar a sua vontade. E na última parte, na segunda parte, o Senhor, ele agora enfatiza a nossa necessidade de orar a Deus por aquilo que realmente nos é necessário. Pelo menos 3 coisas que cobrem toda a nossa vida, todas as necessidades do nosso corpo e da nossa alma. O pão de cada dia, o perdão de cada dia e também a proteção das tentações para cada dia. E por fim, irmãos, o Senhor, ele mostra também que nós devemos terminar a nossa oração da mesma forma como iniciamos, louvando e exaltando o nome de Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, irmãos, Jesus ensina a igreja a concluir suas orações com uma doxologia, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que é uma doxologia? Essa palavra meio estranha, né? Que tem fundamento na língua grega.
Uma doxologia é simplesmente uma expressão de louvor e adoração a Deus. São palavras que fluem da nossa boca para exaltar o nome do Senhor. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento você vai encontrar homens de Deus usando doxologias, palavras de louvor e de adoração a Deus. Houve um momento na vida do rei Davi, onde ele incentiva o povo a juntar recursos e ofertas para o serviço de Deus, E quando ele vê que obteve êxito nesse propósito, ele exalta a Deus. Davi vai dizer no 1 Crônicas 29, 11 e 12, ele diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Isso é uma doxologia. Palavras de louvor e adoração a Deus. Nas suas cartas, Paulo também expressa isso. Por exemplo, na sua carta a Timóteo, tanto no começo quanto no final da carta, ele exalta a Deus. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, a honra, a glória para todo sempre. E no final ele ainda diz, no final da carta de Timóteo, a quem seja, se referindo a Cristo, a quem seja a honra, o poder para todo o sempre. E você vai encontrar muitas dessas expressões em toda a Bíblia, no final da carta de Judas. Também, irmãos, aqui na leitura que nós acabamos de fazer, o louvor, a adoração a Deus, ela vai continuar na eternidade. Estaremos juntos ao lado dos anjos, adorando a Deus, dizendo, conforme as palavras de Apocalipse 7, 12, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus para todo o sempre. É assim que Jesus nos ensina a terminar as nossas orações, louvando, exaltando a Deus, reconhecendo, irmãos, que tudo é dele, por meio dele e para ele. É isso que significa essa expressão, em apenas uma frase, mas tão profunda, Teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, eu queria destacar algumas verdades importantes, preciosas, encorajadoras para nós, a partir dessas palavras que se encerra a oração do Pai Nosso. A primeira coisa é que esta doxologia, ela reafirma para nós o poder abrangente do nosso Deus. Que o nosso Deus é todo-poderoso, que Ele é capaz, não somente capaz, mas Ele também está disposto de boa vontade a fazer tudo aquilo que é bom para nós, tudo aquilo que pedimos de acordo com a sua vontade. Veja, a nossa confissão, ela diz, o que significa na primeira parte da resposta, 128, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isto é, tudo isso te pedimos, tudo aquilo que está nas petições, porque como nosso Rei, tu tendo poder sobre todas as coisas, nota essa frase, o poder abrangente de Deus, tendo poder sobre todas as coisas, tanto queres, quanto podes nos dar tudo o que é bom. O que é que nós estamos expressando, irmãos, quando falamos essas palavras em nossas orações? Estamos expressando a nossa fé. Aqui não é somente uma palavra de louvor, mas é também uma expressão, uma confissão da nossa fé, de que o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele é capaz, Ele é poderoso para atender os anseios da nossa alma e as nossas necessidades. Estamos dizendo que para Ele nada é impossível. Estamos confessando que o nosso Deus tem poder, irmãos, para cuidar de nós em todo o tempo,
tanto para as necessidades do corpo, quanto para as necessidades da alma. Ele é poderoso, e Ele já tem manifestado esse poder sobre nós, trazendo redenção para nós em Cristo, nos justificando do pecado, nos santificando pelo poder do Espírito para vencermos na luta contra o pecado, e também nos preparando para a glória. Isso. Um dia, irmãos, o poder de Deus vai se manifestar em nós mesmos, no nosso corpo, quando esses corpos nossos, agora humilhados, serão transformados e feitos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Cristo mesmo tornará os nossos corpos aptos para a perfeição eterna no seu reino de glória. Ele vai fazer isso não somente porque Ele pode fazer. Aquele que tem poder para do nada criar todas as coisas, Ele vai sim renovar todas as coisas no dia final. Ele não só tem poder para fazer, irmãos, nós confessamos aqui, Ele também está disposto a fazer de bom coração. Então isso é a natureza do nosso Deus, poder e bondade em favor do seu povo. Veja, o Estado, com as suas políticas públicas e sociais, nossos familiares e amigos mais próximos, podem fazer alguma coisa por nós, pode de repente suprir alguma necessidade nossa, de alguma maneira, mas não podem fazer por nós aquilo que é essencial, aquilo que só Deus pode fazer, trabalhar para a nossa salvação. Então, irmãos, porque dele é o poder, como nós confessamos, podemos descansar seguros nos braços de Deus e entrar em um novo ano vivendo pela fé, vivendo fundamentado nas promessas de Deus, refugiados no poder de Deus. Veja como essa primeira parte, né, teu é o poder, já oferece a nós um grande encorajamento, não somente no sentido de que o Senhor Ele vai cuidar de nós, suprir as nossas necessidades, mas também porque Ele não somente é poderoso para salvar, mas também é misericordioso para salvar aqueles amigos e parentes nossos por quem tão constantemente temos intercedido em nossas orações. E se tem algo em que Deus manifesta o seu poder, é na salvação de um pecador. É quando Ele dá vida a quem está morto em seus delitos e pecados. E nós podemos confiar que Deus pode fazer isso, porque dele é o poder. Não importa as circunstâncias, irmãos. Não importa se há guerras e rumores de guerras e confusão no mundo. Não importa se há maldade nas mãos dos poderosos da terra. O que nós confessamos aqui é que o poder pertence somente a Deus. E é por causa deste poder, e não somente deste poder, mas também da sua boa disposição, que a Bíblia diz que Ele vai fazer tudo cooperar para o bem do seu povo. Lembre disso. O Senhor, não é assim que o Senhor ele vai nos isentar de aflições e sofrimentos, mas Ele vai usá-las para o nosso próprio bem no final. Ele vai transformar em bem todo o mal que nos enviar nesta vida conturbada, como nós confessamos no dia do Senhor 10, quando falamos da providência de Deus, que é a sua força todo-poderosa e presente no sustento e governo de toda a criação. Então esta é a primeira afirmação nessa doxologia, que traz refrigério à nossa alma. Dele é o poder sobre tudo e sobre todos. Um poder que Ele opera e age para o bem-estar espiritual e a salvação eterna dos seus
escolhidos da sua igreja, dos seus súditos. A segunda coisa, irmãos, que Cristo nos ensina nessa doxologia, é que não somente o poder, mas o domínio, o governo, pertence totalmente a Deus. Teu é o reino, teu é o reino. O domínio pleno sobre tudo e sobre todos pertence ao Senhor. Veja, se você aqui está pensando no reino de glória, ou seja, aquilo que acontece lá nas alturas, os anjos servindo, adorando a Deus, com os santos que lá já se encontram. Se você está pensando aqui no reino da graça de Deus, ou seja, no seu domínio, no coração do homem, do crente aqui na terra, ou se você está pensando no seu reino poderoso, no sentido de que todo o universo está debaixo do seu governo, tudo isso está incluído nessa expressão, teu é o reino. Ou seja, teu é o domínio, Senhor, sobre tudo, sobre os céus, o que acontece nas alturas, sobre toda a terra, o que acontece no universo, e também sobre a tua igreja. Ou seja, nada está isento do senhorio de Cristo, do governo do nosso Deus. E sabe qual é a consequência dessa verdade, irmãos? É que, por exemplo, qualquer governo ou autoridade que é humana, né, que existe na terra, essas autoridades, esses governos, eles vêm de Deus, são instituídos por Deus, são delegados por Deus. Portanto, ele tem a autoridade última e suprema sobre todos os poderosos da terra. E que bom seria que aqueles que têm o poder de governar conhecessem o amor de Deus, a graça de Deus, para que o governassem com justiça. E por isso que nós devemos orar pelos governantes, para que conheçam a verdade e sejam salvos também, para promover um governo justo, para que a igreja tenha paz, para viver e pregar o evangelho. Então, mas não somente nesse aspecto, a consequência também ela é direcionada pessoalmente a nós, irmãos, porque dele é o reino. Nós que somos súditos deste reino, nós que pertencemos a este rei, somos chamados a abrir mão do nosso orgulho e egoísmo para se submeter de bom coração ao governo justo e gracioso do nosso Deus. Então, veja a responsabilidade ao proferir essas palavras em suas orações. Teu é o reino, Senhor. Veja como isso significa, irmãos, que nós estamos afirmando que a forma como nós vamos agora cuidar da nossa família, cuidar dos nossos negócios e recursos, o modo como vamos nos divertir, não pode ser executado segundo o nosso bel prazer ou segundo a nossa vontade, mas unicamente em submissão ao Rei da Glória, à vontade do nosso Deus. Veja quantas pessoas não têm orado essas palavras sem entender a implicação disso na vida delas. Teu é o reino. O que é que nós estamos dizendo? Nós estamos jurando fidelidade ao rei deste reino. Nós estamos dizendo, Senhor, eu abro mão, eu renuncio à minha vontade para me submeter à tua sem reservas, em qualquer que seja a área da minha vida. Quando você diz, teu é o reino, Senhor, você está abrindo mão de dizer ao seu coração, a minha vida pertence a mim mesmo. Eu sou dono
da minha vida. As coisas vão acontecer segundo a minha vontade, vai ser do meu jeito. Isso é meu. E eu devo agir conforme eu desejo acerca disso. Não. Isso é uma oração do arrogante, do hipócrita, do orgulhoso, daquele que não conhece a Deus. Mas o crente diz: Senhor, teu é o reino. Ou seja, Senhor, eis aqui o teu servo, para cumprir a tua vontade. Eis aqui o teu servo para fazer aquilo que tu mandas. Lembra de Maria, como nós ouvimos semana passada? Eis a serva do Senhor, que se cumpra em mim e através de mim a tua vontade. Essa é a oração que nós fazemos. Então veja como essa doxologia, que ao mesmo tempo é uma confissão de fé, ela faz com que nós lancemos por terra qualquer sentimento egoísta ou egocêntrico que nos leva para longe de Deus, para viver independente de Deus. Teu é o reino, Senhor. O teu domínio é sobre tudo e sobre todos. E eu me submeto ao teu governo gracioso. Porque dele, né, como Paulo disse, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É a segunda verdade que Cristo aplica no nosso coração aqui. Primeiro, o seu poder abrangente sobre todas as coisas. Segundo, o seu domínio sobre a nossa vida. E terceiro, irmãos, essa doxologia, Cristo nos chama nela a exaltar a Deus em tudo, a reconhecer que a glória é somente dele. Tua, Senhor, é a glória. Teu é o reino, o poder e a glória. Meus irmãos, é importante você entender quem você é e quem Deus é, conforme a revelação da Bíblia, para que você possa adorar e dar glória a este Deus. Nós somos pequenos, Deus é altíssimo, nós somos dependentes dele, ele é autossuficiente em si mesmo, nós somos pobres pecadores, carentes da graça de Deus. O nosso Deus é santo, santo e santo. Com ele não habita o mal. Veja o contraste. Por isso que nós devemos ter a mesma atitude do profeta Isaías, irmãos, quando ele foi chamado de forma extraordinária, aquela visão gloriosa no capítulo 6 do seu livro, quando ele contempla a glória de Deus, o que é que Isaías faz? Primeiro ele se humilha, ele reconhece a sua indignação, a sua indignidade. Ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vi a glória de Deus. Nós precisamos experimentar isso. Ver, não somente contemplar, mas exaltar a glória de Deus. E nós podemos vê-la na criação e, sobretudo, na palavra que revela a pessoa e a obra de Cristo, que glorifica o Pai, que é a glória do Pai. Então é isso que nós confessamos aqui, irmãos, que em todas as coisas, Senhor, que a glória seja somente tua, porque Ele não reparte a glória dEle com ninguém. A Ele somente pertence a salvação. Por isso que no final da resposta, 128, nós dizemos assim: e porque não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. Irmãos, irmãs em Cristo, todos nós somos chamados aqui a exaltar a Deus,
glorificá-lo em tudo e por tudo. Então, se você graciosamente recebe de Deus aquilo que você pediu a Ele, segundo a vontade dEle e no nome de Cristo, então não há nenhum motivo para você gloriar em si mesmo. Não há nenhum motivo para você levar o crédito ou se achar merecedor das bênçãos de Deus. Não, irmãos. Se Deus nos dá aquilo que pedimos, a nossa resposta deve ser uma resposta de ação de graças e de adoração a Deus. Deve ser um reconhecimento de que Ele somente, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, Ele somente é a fonte graciosa e transbordante de toda boa dádiva, de todo bem que Ele tem dispensado a nós. Então, louvar a Deus dizendo: Senhor, Tua é a glória, é você reconhecer primeiro a sua pequenez, a sua indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecer a grandeza deste Deus em todos os seus atributos, especialmente, como a gente observa aqui, o poder e a bondade dele dispensados a nós. A glória de Deus, se nós queremos dar uma definição, é a beleza e a perfeição de Deus em todos os seus atributos e em todas as suas obras. E nós devemos reconhecer isso, quando nós dizemos: Tua, Senhor, é a glória. Ou seja, Senhor, Tu és digno de louvor e de adoração. Aqui, irmãos, devido ao nosso pecado, às nossas fraquezas, nosso louvor a Deus ainda é meio que imperfeito. Mas isso, quando nós formos aperfeiçoados para a eternidade, nós estaremos ali diante do Senhor e do Cordeiro, como nós lemos em Apocalipse 7, adorando a Ele. Senhor, a Ti pertence o louvor, a honra, a glória, as ações de graças, porque Teu é o poder, a força, Tua é a salvação. E nós não vamos nos cansar de fazer isso, de cantar assim, ao lado dos anjos, para sempre. Irmãos, olhe para a sua vida hoje. Você é o que você é. Você tem o que você tem em Cristo. Não por mérito, mas somente por causa da excelente graça de Deus. Portanto, a Ele a glória, porque a Ele pertence a nossa salvação. Mas eu quero encerrar com mais uma verdade que nós aprendemos aqui, e que traz um grande consolo ao nosso coração em relação ao futuro, irmãos. Veja como Jesus encerra esta petição. Essa doxologia, ela reafirma para nós que o futuro está nas mãos do nosso Rei soberano. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, não por alguns dias, não por alguns meses, não por alguns anos, mas para sempre, de eternidade a eternidade. O domínio, o poder, a glória pertence ao nosso Deus. Isso significa que nós não precisamos ficar alarmados com o que o futuro nos trará, porque nós cremos, irmãos, que o nosso Rei que se entregou na cruz por nós, o Cordeiro de Deus que hoje é o leão da tribo de Judá, glorioso Filho de Deus, Ele voltará nas nuvens com poder e glória, para restabelecer um novo céu e uma nova terra e reinar com a sua igreja para todo sempre. Tudo que há neste mundo, a filosofia dos homens, o império dos homens,
a tecnologia e tudo que eles criam, tudo que há neste mundo, todos os prazeres, são efêmeros, são passageiros, são temporários. O mundo passa, mas Deus permanece para sempre. E não somente Ele, a obra redentora dEle também durará para sempre. Irmãos, aquilo que Cristo executou na cruz, lá atrás, há mais de 2000 anos, tem efeitos cósmicos e eternos. Toda a criação, todo o povo de Deus serão restaurados por causa do que Cristo fez. Então, o amor de Deus, o seu amor paternal para conosco, durará para sempre. Se nós somos filhos adotivos de Deus, irmãos, e não há privilégio maior do que esse, significa que nós também viveremos com Ele para sempre. O mundo rejeita isso. O mundo vive no existencialismo e numa ideia de materialismo, que tudo é aqui e agora. Morreu, acabou, e por isso as pessoas vivem sem essa esperança. Principalmente quando chega agora final de ano, vamos aproveitar, vamos confraternizar, desfrutar dos prazeres, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não há essa perspectiva consoladora. Tudo é dele para sempre. Tudo que ele executou para a salvação do seu povo vai permanecer de pé. Ou seja, se eu sou um eleito de Deus, um escolhido do Altíssimo, um filho e uma filha do Deus vivo, eu estou destinado, como todos os crentes no mundo, para um reino que não terá fim. Eu estou destinado para estar presente com aquela multidão que ninguém pode enumerar, como diz aqui em Apocalipse, de todas as tribos e povos e línguas, lavados no sangue do Cordeiro, revestidos com as vestiduras brancas da sua justiça, estaremos clamando e louvando ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro para todo sempre, irmãos, para todo o sempre. Que palavras preciosas. Se você acredita nisso, que aquilo que Deus promete a nós não é um conto de fadas, mas é a sua verdade, uma garantia. Se você crê nisso, então você pode passar pelo vale da sombra da morte, enfrentar as provações desse tempo presente, firme, confiante, tranquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz: as aflições desse tempo nem se compara com a glória que um dia nos será revelada. Por isso, irmãos, enquanto aqui caminhamos, dia após dia, ano após ano, que o nosso alvo seja não ansiar pelas coisas do mundo à parte de Deus, mas buscar as coisas do alto, aonde Cristo vive. Por essa razão, não caia na tentação que por um tempo Asaf caiu, né? Asaf, um cantor de Israel, que escreveu alguns salmos, inclusive o 73, que ele viu os ímpios prosperando, homens que não tinham nenhum temor a Deus, com saúde, com dinheiro, comendo e bebendo do bom e do melhor, e por um tempo ele olhou aquilo ali e ficou chateado, invejou a prosperidade dos ímpios, até que ao chegar ao templo e adorar a Deus, ele caiu em si, e viu que de nada vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma no final.
E ele falou aquelas palavras maravilhosas: Senhor, Tu és a minha herança para sempre. Meus irmãos, assim como Abraão, nosso pai na fé, ansiemos por uma cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. Uma cidade que tem fundamentos eternos. A Canaã celestial, a Nova Jerusalém, ou um novo céu e uma nova terra. Vivamos, irmãos, cada dia com Deus e para Deus. Em outras palavras, vivamos à luz da eternidade e para a eternidade. E se alguém vier lhe perguntar: por que você não aproveita ao máximo esta vida para ganhar o mundo com a sua sabedoria, para viver para os seus prazeres? Você pode dizer: porque eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus, a minha vida é dele e para ele, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. E todo aquele que vive para Deus e para a sua glória herdará com Cristo todas as coisas, reinará com ele para sempre. Irmãos, por que tolamente eu vou ansiar pelos bens temporais e efêmeros deste mundo, se eu já tenho em Cristo bens duradouros e eternos, que nada e nem ninguém podem tirar esses bens de mim? E eu aqui me refiro aos bens da salvação. Então, meus irmãos, com esta petição final, ou melhor dizendo, com estas palavras de adoração que encerram a sua oração, Jesus está dizendo que a nossa vida caminha para a eternidade e que nós não devemos atentar nas coisas que são temporais, como diz o apóstolo Paulo, mas naquelas que são eternas. Naquelas que são eternas. Que você possa refletir, agora que estamos a poucos dias, do próximo ano novo, que você possa meditar nessas palavras finais que Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. Teu, Senhor, é o reino, governo, domínio sobre a minha vida. Eu estou para te servir aqui. Teu é o poder, Senhor. Eu sei que Tu és poderoso para cuidar de mim, das minhas necessidades materiais e espirituais em todo o tempo. Tua é a glória, ó Deus. Somente a Ti o louvor, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho em Cristo Jesus. Amém. Amém.